Bom, vamos lá. Vamos começar agora. Vou mostrar para vocês como utilizar a ferramenta validação de dados. É uma ferramenta bem utilizada, principalmente quando a gente começa a trabalhar com planilhas maiores. No meu curso avançado, eu mostro, o curso se chama Organização de Dados com Excel. Esse é o meu curso avançado. A gente trabalha muito com base de dados, com banco de dados. E aí os dados desses bancos de dados, que é a forma correta de a gente trabalhar com Excel, de montar nossas planilhas, eles têm que ter uma integridade dos dados. A gente não pode ter dados diferentes, senão a gente vai gerar, no momento que a gente for gerar gráficos, os acumulados por segmento, por segmentação, a gente vai ter alguns problemas. Então, vamos traduzir isso, vamos entender o que eu quero dizer com isso. Olha só, se você estiver lá digitando uma planilha de clientes, de funcionário, você vai ter nome, CPF, você vai ter alguns dados gerais e em algum momento a gente vai ter uma coluna, que é a cidade onde ele veio, a cidade do cliente, ou a cidade destino do produto, não importa. Vocês concordam comigo? Se eu escrever isso aqui, ó, eu estou me referindo a uma cidade, São Paulo. Mas vocês concordam também que se eu escrever isso aqui é São Paulo também? Esse é um grande problema. Então imagina que uma planilha em grandes empresas, por exemplo, trabalho de turno, uma mesma planilha ela é preenchida por vários funcionários diferentes, né? Então, um não pode vir aqui, ó, num turno dele escrever assim. Outro pode vir escrever assim. O outro pode escrever assim. Todos é Rio de Janeiro? Sim, todos são Rio de Janeiro. Não tem nada errado aqui. Só que no momento que eu for gerar um acumulado, um relatório, eu vou ter dois tipos diferentes de São Paulo. Eu vou ter dois tipos diferentes da mesma cidade, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Eu utilizo muito, principalmente nas minhas bases de dados, nas empresas que eu dou as consultorias, eu sempre recomendo usar esse recurso. Eu vou vir aqui, ó, geralmente eu faço isso aqui, ó, e eu vou criar uma planilha com o nome de validação. Então, todas as validações que eu precisar, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui uma lista São Paulo, ok. E eu vou criar uma lista aqui também do status do funcionário, por exemplo. Se o funcionário está ativo na empresa, ele foi desligado, ó, ele está ativo, desligado ou férias. Beleza? Então tem duas listas aqui. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a coluna. Imagina uma planilha já toda pronta, né? Eu vou ter essas colunas dentro dessa planilha. Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar toda a minha área que eu vou precisar. Então, se minha planilha tiver lá 1000 linhas, eu vou selecionar as 1000 linhas e vou vir aqui em dados, validação de dados e vou alterar as configurações dessa janela. Então, o que o Excel está falando com nós aqui? Essas células que eu selecionei, ele permite eu digitar qualquer valor, né? Qualquer valor, número, palavras, letras, o que eu quiser. Só que agora eu não quero que ele autorize eu digitar qualquer valor. Então tem várias coisas, ó. Eu quero que ele só autorize a digitar números, ou números decimais. Nesse caso aqui, eu vou autorizar somente lista. Somente o que tiver na lista vai poder ser inserido nessas células. Qual lista que ele está me perguntando? Qual que é a fonte dessa lista, Gil? Eu venho aqui e mostro para ele a lista. Seleciono as opções da lista e vou dar um OK. Beleza? Notem que quando eu clico na célula agora, ele me habilita uma setinha. E olha que legal. Ele me dá a lista disponível. Não tem como agora eu digitar nada nessa lista, nessa célula. Somente inserir os dados disponíveis na lista. Se eu quiser digitar, ele me dá uma mensagem eu falando que essa célula está validada, não pode ser digitada no valor diferente do que eu preciso. De novo, status. Selecionei toda a área que eu preciso validar. Lista. Qual a lista, Diego? Essa lista. OK. E aí eu vou selecionar somente os dados da lista. Beleza? Vou colocar um exemplo aqui também para vocês verem. Salários. Então aqui eu vou colocar 2.000, 3.000. E aí eu vou falar com ele o seguinte: Excel somente vai poder digitar números decimais, tá? Ele vai me perguntar qual a faixa de valores.
Eu posso deixar sem faixa, eu posso deixar maior que, menor que. Eu vou colocar uma faixa. Qual o mínimo? Mínimo de 500, o máximo de 6.000. Ok? Então agora essa célula minha, essas células, né, que eu selecionei, elas só podem ser números decimais, entre 500 e 6.000. 300 não vai dar, 7.000 não vai dar, e palavras não vai dar. Beleza? Então é isso, é um recurso bem interessante e até a próxima aula.